ler outros versículos desse mesmo capítulo 6 do livro de Daniel, Daniel 6, versos 25 até ao 28, diz assim a palavra do Senhor. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Com isto faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino nunca será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Este Daniel, que já havia prosperado no reinado de Nabucodonosor, Império Babilônico, ele prosperou no reinado de Dario, Império Medo, e no reinado de Ciro, Império Persa. Curve a sua cabeça, Pai. Nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos porque já fomos tão edificados nesta manhã. Nosso coração está em festa diante de Ti. Deus, o nosso desejo é louvar e glorificar o Teu nome. Deus, não conseguimos parar de Te louvar. E queremos agora, Deus, que o Senhor continue falando através da palavra. Senhor, é maravilhoso saber que esta palavra escrita há tantos milhares de anos atrás ainda continua falando aos nossos corações nos dias de hoje. Senhor, fale conosco através desta palavra, é a minha oração, em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém, Senhor. Queridos, esse texto, ele me leva a algumas reflexões, indagações que eu gostaria de, como introdução, compartilhar com você e levá-lo a refletir comigo. Por exemplo, como é possível, pense nisso, como é possível um único homem, temente a Deus, levar a palavra do Senhor a 3 reis, a 3 impérios diferentes, sendo um destes, o babilônico, o berço da bruxaria, da feitiçaria, da astrologia, do ocultismo, do esoterismo e de todo o tipo de demonismo. Como é possível? Como é possível que apenas um único homem, temente a Deus, com atribuições e responsabilidades de ministro de Estado e chefe de governo, tenha alcançado e influenciado 3 reis e 3 impérios com a mensagem de Deus? Como é possível que um único homem, crente, vivendo no meio do mais severo e perverso paganismo, no meio da mais terrível impiedade, sofrendo todo tipo de tentação, inveja, calúnia, perseguição, como é possível que esse homem tenha evangelizado 3 imperadores e o povo de todo o seu vasto império? Qual era o segredo desse homem que fora levado jovem para a Babilônia? Tinha tudo para se afastar de Deus e se transformou num dos maiores missionários que esse mundo já conheceu. Queridos, é sobre estes segredos da vida de Daniel, um profissional missionário que evangelizou 3 impérios, que desejo lhes falar nesta oportunidade, na mensagem que tem como tema um profissional que evangelizou 3 impérios. Irmãos, é esta mensagem que mudou a minha visão missionária. Foi esse texto, foi a leitura, o estudo desse texto, que me levou à conclusão de que cada cristão é um missionário. E os irmãos vão ver o que um homem sozinho fez. Um único homem, gente. Nós estamos falando de um único profissional. E eu quero chamar a sua atenção nessa manhã para aquilo que esse único homem realizou nas mãos de Deus. Agora, como isso foi possível?
Foi possível porque havia 4 características na vida de Daniel que precisam existir em nossas vidas também, se nós queremos alcançar através da nossa profissão, se nós queremos encarnar, sermos cada um de nós um missionário. Se você deseja, meu irmão, não ficar com inveja santa de quem vem aqui falar sobre missões, mas você mesmo poderia estar aqui testemunhando daquilo que Deus está fazendo através da sua vida. Um primeiro segredo na vida de Daniel e na vida de alguém que deseja ser um missionário, não contribuir para missões, mas você ser um missionário. Irmãos, o primeiro segredo na vida de Daniel era a sua excelência pessoal. Irmãos, ele era uma excelente pessoa. Irmãos, sem excelência pessoal não há como sermos missionários. É necessário que cada um de nós seja uma excelente pessoa, e isso está visto lá no texto sagrado. Olhe lá Daniel 6, de 1 a 3. Mantenha o texto aberto, nós vamos lê-lo ao longo dessa mensagem. Preste atenção nessa palavra de Daniel 6, de 1 a 3. Olha o que diz lá: e pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, veja agora começa a história. Agora começa a sua história, agora começa a nossa história. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes 3 ou 2 presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Irmãos, quando nós olhamos esse texto, nós ficamos impressionados. Ele era excelente, ele inspirava confiança, credibilidade. O rei pensava colocá-lo sobre todo o reino. Por quê? Porque Daniel inspirava confiança, ele inspirava credibilidade pessoal. Ele era tão digno de confiança, tão digno de crédito. O caráter desse homem era tão extraordinário que o rei, olhando, ele dizia: eu quero colocá-lo sobre todo o meu reino, acima dele apenas eu. Irmãos, vocês estão entendendo? É isso que Deus espera encontrar na minha vida e na sua vida. As pessoas olham para você. Você é crente no Senhor Jesus, você é membro de igreja, mas querido, você inspira confiança, você inspira credibilidade. As pessoas olham para você, as pessoas olham para mim e elas dizem: este homem, ele é diferente, essa mulher, ela é digna de toda a confiança. E quando as pessoas querem alguém para colocar no topo, elas vão colocar você. Irmãos, eu ouço os crentes dizerem: não, porque nós somos cabeça e não cauda. É verdade, esse é o desejo de Deus, mas tem gente aí que não pode ser cabeça de coisa nenhuma. Acho que nem cauda, acho que nem cauda serve para ser. Porque, irmãos, nós precisamos disto, inspirar confiança, credibilidade. Eu preciso ser uma pessoa que inspiro confiança nos outros. As pessoas precisam depositar confiança em mim. Elas precisam saber que se me contam algo, não sai de mim, não espalho para ninguém. Sou uma pessoa absolutamente digna da confiança das pessoas ao meu redor. Sou digno de crédito. É isso que o Senhor espera. Era assim que Daniel era. Mas mais do que isso, irmãos, eu demonstrava competência, eficiência profissional. Havia nele o espírito de excelência. E o rei olhava para Daniel e o rei dizia: não há ninguém tão competente, tão eficiente quanto Daniel. E foi esta excelência pessoal que o levou a ser o missionário que ele foi, a ser um missionário. Irmãos, eu vejo as pessoas querendo: não, pastor, tem que ir para o seminário, tenho que ir para o centro de missões. Amém, mas isso não faz de você um missionário.
Isso não faz de você um missionário. O que fará de você um missionário que vai impactar o mundo ao seu redor é você ser uma pessoa excelente, acima de qualquer suspeita. Irmãos, é tempo de nós entendermos essa verdade. O que guindou Daniel a se tornar o grande missionário que ele foi. Porque a Bíblia não conta, a história da Bíblia não conta o grande profissional, mas o grande missionário que ele foi através da sua profissão. E meu irmão, para sermos missionários por detrás ou através da nossa profissão, nós precisamos, como Daniel, ter essa excelência pessoal. Daniel era a pessoa mais excelente que existia na corte do rei. Não havia nenhum homem mais excelente do que ele. Irmãos, que testemunho maravilhoso é este? Que testemunho maravilhoso! Quando as pessoas começarem a ligar para mim e dizer: pastor, tem mais executivo aí na sua igreja, pastor, tem mais profissional aí na sua igreja, manda para a minha empresa, porque eles são os mais excelentes que existem. Oh, glória! Aleluia! Aí você pode dizer que é da Pia de Copa, senão você já sabe, você não vai falar. Também não vou dizer de onde você é, mas é preciso excelência, excelência onde você está. Meu querido irmão, pense nisto. Se eu quero ser um missionário através da minha vida, eu preciso ter excelência, excelência pessoal. Um segundo segredo na vida de Daniel, um profissional que evangelizou 3 impérios. Irmãos, eu fico absolutamente impressionado com a vida de Daniel. Ele evangelizou 3 impérios. Irmãos, qual era o segundo segredo, a segunda grande qualidade de Daniel? A sua transparência moral. A sua transparência moral. Irmãos, esse homem era transparente do ponto de vista moral. Olha o texto sagrado que diz, Daniel 6, 4 e 5, olha a sua Bíblia. Veja o que diz lá o texto sagrado. Olhe para a sua Bíblia agora e veja o que diz lá o texto sagrado. Olha o que diz esse texto, gente. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Irmãos, isso é fantástico. Isso é impressionante. Irmãos, armaram para cima de Daniel. Fizeram uma devassa, foram nos computadores lá da Receita Federal, entraram lá nos computadores da Receita, a Polícia Federal entrou na história, fizeram uma devassa, colocaram Daniel de cima para baixo, de ponta cabeça, de cabeça a ponta, tentaram, e olha a conclusão a que chegaram. Tentaram fazer dossiê a respeito de Daniel, tentaram tudo que foi possível, mas olha o que as próprias pessoas, olha a conclusão da Polícia Federal, olha o relatório sigiloso que foi enviado, olha o e-mail que existia lá entre aquela corja de malandros. Não podiam achar ocasião alguma, porque ele era fiel. Então estes homens disseram, olha o e-mail, em cima do e-mail dizia Daniel, relatório sobre a vida de Daniel. E eles começaram a receber os e-mails nas máquinas deles, e os e-mails diziam: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Esse era o relatório. Esse era o relatório transparente. Ele era absolutamente íntegro em sua conduta, em seu comportamento. Irmão, não havia nada. Eu gosto dessa palavra integridade. Tudo feito com a mesma coisa. Íntegro. Ele era absolutamente íntegro. Não havia nele nada falso.
Não havia nele nada falso. Ele era absolutamente íntegro na sua conduta, no seu comportamento, na sua conduta com homens, na sua conduta com mulheres. Ele era absolutamente íntegro. Ele era absolutamente honesto. Não se corrompia. Tentativas de corrupção foram feitas. E uma das razões que levaram esses homens a achar algo na vida de Daniel é que Daniel atrasava todo mundo. Daniel impedia. Como é que eles iam roubar com Daniel ali? Como é que iam roubar com Daniel? Eles queriam se locupletar, eles queriam levar os seus 15%, eles queriam levar o seu dinheiro por fora, eles queriam ganhar o seu dinheiro fácil, mas Daniel era um problema. Daniel, como eles iam passar por Daniel? Como eles iriam? Daniel não podia ser cooptado. Ele era íntegro, ele era honesto. Irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, é isso. Se queremos ser missionários, fazer diferença nesse mundo, nós precisamos de transparência moral. Nós precisamos de transparência moral. Onde está o povo de Deus fazendo diferença? Onde quer que esteja, irmãos. Aonde está o povo de Deus fazendo diferença? Quando Deus nos leva a lugares mais altos, o povo de Deus se corrompe, os homens de Deus se corrompem, as mulheres de Deus se corrompem. As pessoas entram nos esquemas. Irmãos, esquema havia no tempo de Daniel. Esquemas haviam no tempo de Daniel. Mas Daniel era um homem que não entrava em esquemas. E vejam, tentaram então fazer uma devassa. E aqueles homens disseram, olha, não tem jeito. Nós olhamos tudo. Não tem nada errado na vida de Daniel. Ele é absolutamente íntegro, ele é absolutamente honesto, ele não se serve da coisa pública para si mesmo, ele não aceita andar no avião de ninguém, ele não anda no avião de ninguém, ele não aceita presente de ninguém, ele não aceita viajar para o exterior no avião de quem quer que seja, ele paga a sua passagem, as contas dele são perfeitas, ele tem um patrimônio modesto, porque ele não lança mão daquilo que os outros fazem. E Daniel estava atrasando a vida de todo mundo. Só tinha um jeito para acabar com Daniel. E eles conseguiram, porque o diabo é ardiloso. Quero que você entenda o seguinte. A gente fala muito sobre honestidade, mas eu quero que você saiba de uma coisa. Todo honesto vai parar na cova dos leões, viu, gente? Todo honesto vai parar na cova dos leões, viu? Viu? Foi honesto no trabalho, vai parar na cova dos leões. Não tem jeito. Não tem jeito. Vai parar na cova dos leões, porque o diabo não quer gente honesta. E se você está numa empresa, seja qual for, você vai entrar nessa ciranda, você vai parar na cova dos leões. As pessoas vão armar em cima de você, estão armando em cima de você. Você está aqui nessa manhã louvando, glorificando, mas tem gente, tem e-mail correndo por aí para ver como acaba com a sua vida. E tem gente tentando acabar com a sua vida. E você vai parar na cova dos leões. Mas, meu querido irmão, você pode estar certo de uma coisa: se no seu coração não houver nada contra o rei e nada contra Deus, o Senhor vai te livrar para a honra e glória do seu santo e bendito nome. Amém? Amém. Irmãos, é isso mesmo, mas não tem jeito não, gente, não tem jeito não. A gente fala de honestidade, a gente diz, amém, eu quero ser honesto, mas honesto nos dias de hoje significa ir parar na cova dos leões, irmãos, significa perseguição feroz, como aconteceu com Daniel, porque ele era uma pessoa transparente, tinha uma vida moral transparente, não havia nada escondido, diante de Deus, não havia nada a esconder, não havia nada. Quando o rei foi e de manhã cedo e disse, Daniel, será que o teu Deus te livrou da cova? Daniel disse, vive, ó rei, eu estou aqui, o meu Deus sabe que não há nada no meu coração contra ti, nem nada no meu coração contra o rei, contra Deus. Não havia nada no coração. Meus irmãos, como vocês estão? Como está o seu coração? Como está a sua vida diante de Deus? Como sermos missionários? É por isso que muitas vezes nós imaginamos que missionário tem que ser outras pessoas, que Deus chama só para fazer isso, que a gente pensa, mas como é que eu vou ser missionário? Como é que eu vou ser missionário na minha empresa? Como é que eu vou ser missionário? Quando você busca em Deus essa transparência moral. Mas tem mais, queridos. Daniel, o terceiro segredo na vida de Daniel, um profissional que evangelizou 3 impérios.
Um terceiro segredo que impressiona, irmãos, era a sua constância devocional. A sua constância devocional. Irmãos, isso me impressiona sobremodo. Daniel 6, 10 e 11. Abra lá a sua Bíblia. Daniel 6, 10 e 11. Veja o que diz a palavra do Senhor. Daniel 6, 10 e 11. Daniel, pois, quando soube que o édito estava assinado, cabe aqui talvez dizer para você que, como eles não conseguiram encontrar nada na vida de Daniel, eles então pensaram só na sua vida religiosa, vida devocional. Eles sabiam que Daniel mantinha uma vida devocional. Então eles foram ao rei, sugeriram um decreto casuístico. E esse decreto dizia o seguinte: rei, durante 30 dias, quem for apanhado, orando, rezando, fazendo alguma coisa a outro Deus que não a ti, que essa pessoa seja colocada na cova dos leões. O rei se encheu. Eles tocaram no ego do rei. O rei se encheu. Não sabia da artimanha e do ardil. O inimigo é ardiloso, é terrível, é canalha mesmo. E então eles foram. E aí quando Daniel soube que aquele édito, ou seja, que estava então, isso estava pronto, já estava assinado, não podia ser revogado. Aquela lei não podia ser revogada. Quando ele foi informado, uma lei só para o atingir. Vejam que coisa interessante. Uma lei só para atingir Daniel. Essa lei, esse decreto foi feito para atingir Daniel. Irmãos, a política sempre foi política. Isso não é de hoje, não. A gente hoje fica muito impressionado. Isso já acontecia. Um decreto casuístico só para atingir uma pessoa. É claro que vai acontecer isso no seu trabalho, no seu emprego. Vão ser baixadas normas só para atingir você. Você diz, cadê os outros? Não, é só para atingir você. E isso só se vence no mundo espiritual. Só se vence na oração. No poder de Deus mesmo. Não tem jeito, não. Não tem jeito. Não adianta você se levantar contra A, B ou C. Adianta você fazer o que Daniel fez. Então olha o que Daniel fazia. Quando ele soube que o édito, que o decreto estava assinado, não podia ser revogado, entrou na sua casa. Havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Irmãos, aonde estava a força de Daniel? Qual era a razão da excelência de Daniel? Ele tinha vida devocional, ele buscava ao Senhor. E aqui, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem por quê? Porque quando os crentes galgam, quando eles galgam para si, quando eles conseguem ir além, quando eles estão em outro patamar, quando eles conseguem ter cargos de ponta, quando eles conseguem subir aos cargos mais altos, sabem por que é que eles falham fragorosamente? Porque se afastam do Senhor. E sabe qual é a justificativa? Qual é a justificativa de todo mundo? Não tenho. Eu estava preparando esse sermão, e o Senhor estava falando isso ao meu coração. Pois é, filho. Você ora, e outros oram, Deus abençoa, e Deus coloca você no lugar mais alto. E quando chega lá, sabe o que você faz? Você abandona o Senhor. Você larga o Senhor. Você não tem tempo para o Senhor. Você é uma pessoa muito ocupada. Você olha para mim e diz, mas pastor, eu sou uma pessoa muito ocupada. Pastor, eu tenho muitas coisas para fazer, pastor. O senhor fica aí. O senhor é pastor não faz nada. Pastor fica lá no gabinete orando. Pastor, você não faz, mas eu tenho muitas responsabilidades, pastor. Eu tenho uma folha de pagamento de milhões sobre a minha cabeça. Eu administro muita coisa, pastor. É por isso que nós caímos. É por isso que os profissionais crentes caem. É por isso que os profissionais crentes não são missionários. Sabem por quê? Porque eles não têm tempo para Deus. Eles não têm tempo para Deus. Então eu vou pedir a Deus que faça de você, sei lá o que, né? Vou falar em uma profissão, posso estar, não é? Mas que faça de você um subalterno do subalterno do subalterno, para que você possa ter tempo de estar na presença de Deus. Mas eu sei que você vai chegar para mim e vai dizer, não, pastor, mas eu sou subalterno do subalterno do subalterno, mas eu tenho ainda o subalterno do subalterno do subalterno do subalterno, e eu não tenho tempo para Deus.
Irmãos, nós não temos tempo para Deus. Nós estamos na faculdade, nós estamos fazendo os nossos cursos, nós estamos ali aos pés do Senhor, estamos ali, nos integramos, fazemos parte, Deus nos abençoa, fazemos concurso, passamos para grandes empregos, bons empregos, atingimos lá o máximo e nos afastamos de Deus. E aí, ao invés de sermos missionários, nós fazemos gol contra. Ao invés de influenciarmos, somos influenciados. Ao invés de levarmos o Evangelho, envergonhamos o Evangelho. Quando Deus desejaria que nós fizéssemos aquilo que Ele quer. Irmãos, isso é muito sério. Daniel tinha essa constância. Daniel valorizava o seu relacionamento e a sua intimidade com Deus. Ele valorizava isso, era fundamental na vida de Daniel. Daniel priorizava o seu relacionamento e a sua intimidade com Deus. Isso era o mais importante. Por isso eu gosto do texto. O texto diz como antes costumava fazer. Antes de Daniel assumir os mais pesados cargos, ele se ajoelhava. Ele 3 vezes no dia, ele estava na presença de Deus, clamando, buscando a direção do Senhor. Depois foi chamado para ser um dos 3, depois foi chamado para ser o principal, mas ele continuou, ele não se afastou de Deus. Irmãos, esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. A gente consegue ser guindado aos cargos mais elevados da nossa nação, da nossa empresa. Mas nós nos afastamos do Senhor, nós deixamos de valorizar, de priorizar, de focar. Irmãos, o foco de Daniel era o Senhor, o foco de Daniel era o reino de Deus, o foco de Daniel era o Senhor. Irmãos, esse tem que ser o nosso foco. Nós estamos perdendo o nosso foco, nós precisamos voltar a valorizar, a priorizar, precisamos estar na presença do Senhor. Irmãos, só através da oração, do clamor, da leitura da palavra, nós seremos homens e mulheres transformados, que transformaremos o mundo ao nosso redor. É por isso que nós estamos ficando crentes, mas crentes nominais. Nós estamos ficando crentes nominais, crentes religiosos, crentes que não fazem diferença. Temos um discurso que não bate com a nossa prática, porque nos falta relacionamento e intimidade com Deus. Irmãos, eu fico impressionado. Você percebe quando uma pessoa tem intimidade com Deus. Você percebe quando uma pessoa tem intimidade com Deus. A postura dela é diferente. As palavras são diferentes. Irmãos, eu já tive contato com tantas pessoas, políticos evangélicos, irmãos, querendo dar jeitinho, querendo agir como os outros agem. Não pode. Não pode. Mas pastor, o crente pode ser político? Pode, desde que você seja temente ao Senhor, desde que você continue valorizando o seu relacionamento, a sua intimidade, desde que você continue priorizando, focando o reino de Deus, desde que você entenda que o seu compromisso é com o Senhor Jesus e com o reino dele. O mais o Senhor fará, o mais o Senhor fará. Irmãos, a coisa mais linda na vida de Daniel é que aqueles homens foram lá e eles pegaram Daniel com quem? Com uma mulher? Eles pegaram Daniel com dinheiro? Eles pegaram Daniel fazendo alguma coisa errada? Eles chegaram para ver e eles pegaram Daniel como, gente? De joelhos, orando diante do Senhor. Como é que os homens estão nos vendo? Como é que os homens estão nos vendo? Como é que as pessoas estão nos vendo? Irmãos, caímos com tanta facilidade na mala do dinheiro. Nos vendemos com tanta facilidade. Vocês podem imaginar quantas oportunidades Daniel teve de enriquecer. Vocês podem imaginar quanta oportunidade José teve de enriquecer. Ele só prestava contas a Faraó. Mas vocês sabem de uma coisa que eu nunca tinha percebido? Quando os irmãos levaram o dinheiro todo na boca do saco deles e ficaram assustados e apavorados e voltaram assustados, o que é que o superintendente falou para eles? O dinheiro de vocês chegou às minhas mãos. Daniel tinha pago
a comida que os irmãos haviam levado. Daniel não se locupletou do governo de Faraó. José não se locupletou não, gente. Ele podia, ele era o primeiro-ministro, ele dominava sobre tudo, mas o dinheiro que estava no saco dos irmãos, aquele homem diz: o dinheiro de vocês chegou às minhas mãos, fiquem tranquilos, o dinheiro, tudo que vocês levaram foi pago. Quem pagou? José. Porque ele era um homem que valorizava, era um homem que estava na presença de Deus, porque quem vive na presença de Deus não rouba, porque quem tem intimidade com Deus não se corrompe, porque quem anda com o Senhor tem uma nova vida para a glória de Deus. Irmãos, nós precisamos mudar. O mundo tem uma visão, mas o povo de Deus tem outra visão. Daniel era um homem ocupadíssimo, mas havia uma coisa que ele não abria mão. Ele não abria mão do seu relacionamento, ele não abria mão da sua comunhão, ele não abria mão da sua intimidade com Deus, porque ele sabia que no dia em que ele abrisse mão disto, ele iria cair e ele iria dar mau testemunho. Gente, eu quero que vocês entendam nessa manhã: você pode ser crente, vir na igreja todo domingo, mas se você não tiver, se você não priorizar a sua vida diária com Deus, você não vai suportar a pressão, você não vai suportar a pressão. Você vai dar jeitinho sim, você vai dar jeitinho sim, e quando a gente dá jeitinho, perdemos a autoridade espiritual para fazer a diferença onde o Senhor nos colocou. Um quarto segredo de Daniel, que me impressiona. Aliás, todos eles, toda a vida de Daniel, ela é impressionante. A sua influência espiritual. A sua influência espiritual. E aí nós chegamos àquele versículo que lemos. Daniel 6, 25 até ao 28. Veja lá, irmãos, esse texto ele me deixa assim, maravilhado, envergonhado, e eu sei lá o que mais. Vale a pena você olhar. Então o rei Dario, rei Medo, Ciro é o persa, Nabucodonosor babilônio. Então o rei Dario escreveu, olha só, o rei Dario, grande imperador, ele escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Em toda a terra, naturalmente, o seu império. Olha que coisa, gente. Olha que coisa. Preste atenção. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte, é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Isso é demais para mim. Isso é demais. Um único missionário, gente. Um único homem. Quantos missionários nós precisaríamos? Agora veja o testemunho do rei. O testemunho do rei. É o rei que está falando. Olha o que o rei diz. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir. Palavras daquele rei ímpio. Aquele rei, ele era ímpio ainda, ou talvez não fosse. E o seu reino não se pode destruir. O seu domínio durará até o fim. O rei está evangelizando. Ele salva, amém. Ele livra, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro. Irmãos, ministério, olha a influência. E aqui a gente olha e fica impressionado. A vida, o testemunho de Daniel impactou e transformou as pessoas. Esse rei foi impactado. Esse rei pagão é impactado. E esse rei agora reconhece: olha, o Deus de Daniel é o Deus Todo-Poderoso. Ele reconhece o poder do Deus de Daniel. Ele é impactado, ele é transformado. Com o que, gente? O que é que transformou esse rei? O que é que impactou esse rei? O que é que impactou aquelas pessoas? O testemunho, a influência de Daniel.
a sua vida e o seu testemunho, ela impactar, transformar o mundo. Foi feito um decreto. O rei falou lá, olha que coisa, o rei escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus Daniel. Aí é só mandar os radicais, e é só perguntar, se aceita Jesus, aceita. É só colher, porque a mensagem já foi pregada pelo próprio rei. Influência de um homem. Irmãos, influência de um homem. Influência de um homem que impactou, um homem que levou transformação. Onde Daniel estava, as pessoas eram impactadas, as pessoas eram transformadas pelo poder do Senhor. O rei mesmo fala, o Deus de Daniel é o Deus vivo, é o Deus que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, o seu reino durará até o fim. Irmãos, o que é que as pessoas estão dizendo a respeito do nosso Deus, a respeito do Jesus em quem nós cremos? Que tipo de influência nós estamos tendo nas pessoas ao nosso redor? Que tipo de influência, que tipo de perfume, que rastro está ficando por onde nós passamos, igreja? Qual é a influência que você está deixando, irmão? Qual é a influência? Daniel era um profissional. Daniel era um homem profissional, era um grande profissional, ocupava o cargo mais alto desse reino, mas Daniel se mantinha firme e fiel diante do Senhor. Irmãos, eu desconfio que existe algo profundamente diabólico no nosso inconsciente espiritual. Eu desconfio que nós, no fundo, achamos que se nós, na nossa vida profissional, no nosso trabalho, se nós não dermos um jeitinho, se nós não ajudarmos, se nós não falharmos aqui ou ali, se a gente não der uma brechinha aqui e outra ali, as coisas não vão acontecer. E essa história de Deus, esse negócio é muito para dentro de igreja, mas isso não serve muito na nossa empresa. Eu quero dizer a você, isso é do diabo. Deus continua agindo. Irmãos, esse mundo está caminhando para aquilo que Deus determinou. Essa manhã eu estava lendo Daniel, profundamente impactado com aquela visão de Deus a Daniel. E Deus diz, porque está decretado. O que Deus decretou para esse mundo vai acontecer. Quer os homens creiam, quer Deus não creia. Nós estamos caminhando para o fim da história. Nós estamos caminhando para a volta do Senhor Jesus. Nós estamos caminhando para a grande tribulação. Por isso essa igreja está se preparando. E os grupos pequenos são um preparo para o tempo que vier. Hoje, se essa igreja fosse fechada, nós teríamos quase 300 pessoas que estão nas casas. Não fechariam, podem fechar esse templo, mas não fecharão esta igreja. Ela continuará. Ela continuará, porque nós estamos nas casas. E essa ida para as casas é uma estratégia divina, para que quando vier a tribulação, quando vier a perseguição, a igreja continuará vitoriosa para a honra e glória do nome do Senhor, aguardando a volta do noivo, quando subiremos para a glória celestial. Para a glória celestial. Deus está no controle. Deus está no controle da sua empresa. Deus está no controle desse governo. Deus está no controle do governo do mundo. Deus está no controle. O que Deus decretou vai acontecer. Não há homem, não há mulher que possam impedir. As pessoas só fazem aquilo que Deus permite. Permita que elas façam, porque Deus está e continuará estando e estará para sempre no controle de todas as coisas. Então o seu trabalho, a sua empresa, os seus negócios têm tudo a ver com o poder e com a glória de Deus. Nós fizemos uma dicotomia entre o secular e o sagrado. Por isso nos tornamos crentes domingueiros. Por isso as pessoas se tornaram religiosas. Ir à igreja no domingo, de segunda a sexta, eu sou um profissional.
Segunda a sexta eu meto os pés pelas mãos. Segunda a sexta eu dou jeitinho aqui, dou jeitinho lá, eu faço dessa e daquela forma, eu dou o meu jeito. Mas domingo eu vou na igreja, eu pego a Bíblia, eu canto, eu louvo. E dessa forma eu penso, estou agradando o Senhor? Não. O Deus que está aqui, Ele vai estar amanhã na sua empresa. E Ele tem poder para agir, para interferir e fazer a diferença para a glória do seu santo e bendito nome. Se tivermos a mesma visão que Daniel tinha, e se tivermos a mesma influência que Daniel teve. Irmãos, Daniel influenciou as pessoas, ele influenciou o reino. Irmãos, eu fico imaginando quantos crentes pululam ou gravitam em torno da presidente Dilma. Quantos crentes gravitam em torno de tantas pessoas. Cadê a influência? Cadê o poder da influência? Cadê aqueles que as pessoas olham e dizem, olha, esse aí não dá não. Ó, não adianta nem chegar perto. E não adianta não, esse aí não adianta não, porque ele não se corrompe de jeito nenhum. Não, esse aí não, mas não corrompe, como assim? Como não? Não, ele é crente, ele é de Jesus. Ele crê no tal de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é o Salvador, o único Senhor da nossa vida. E começa a falar porque já foi evangelizado. Porque você já falou, já pregou o Evangelho. Já pregou o Evangelho, é você que vai pregar, é você que vai levar essa mensagem bendita e maravilhosa à pessoa que está lá do seu lado, vestido, paletó e gravata. Mas que tem um coração que está sangrando, precisa da graça e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Esse pessoal, paletó e gravata, está precisando de Jesus. Essas senhoras de Itaiã e sei lá o que mais, estão precisando de Jesus. Ele é muito bonito por fora, mas lá dentro tem um coração que está sangrando, clamando por misericórdia do Senhor. E você tem a pessoa bendita do Senhor Jesus. Leve a mensagem do Evangelho, como Daniel levou. E a diferença foi essa: todo o reino ouviu falar de Daniel e da mensagem de Deus. Pergunto a vocês nessa noite, nessa manhã, quantos missionários nós precisaríamos para fazer isso lá? Quantos missionários? Quantos missionários? Um dia eu estava orando, falando com Deus, e o Senhor me levou àquele texto quando havia lá umas águas amargas no tempo de... sei se é Elias, mas é um todo. E havia um poço de águas amargas. As águas do rio eram amargas porque a fonte era amarga, era podre. E aí o profeta disse, sabe o que? Me dá uma vasilha de sal. Sabe o que ele fez? Ele foi lá na fonte e ele jogou água, ele jogou sal. E as águas foram purificadas. Sabe o que é que nós temos feito? Nós temos tentado, nós ficamos aqui só com água podre e tentando purificar a água podre aqui. Nós precisamos ir lá na fonte. Nós precisamos de gente lá na fonte do governo, na sede do governo, na sede do governo. Nós precisamos de gente lá, mas gente como Daniel, gente como Daniel, que vive o Evangelho. Que viva o Evangelho, que vai para a cova, mas não nega Jesus. Vai para a cova, mas não nega o Senhor, porque ele sabe que o Senhor vai livrá-lo. E se não livrar, ele vai dizer como o Sadraque, Mesaque e Abednego: olha aqui, ó Deus, o meu Deus pode nos livrar, mas se ele não quiser nos livrar, nós não vamos negá-lo. De jeito nenhum vamos negá-lo. É isso que nós precisamos ser. Irmãos, a gente fica querendo pelo Brasil todo e fazer acontecer. Basta um crente fiel para mudar a história desse país. Basta umzinho. Basta umzinho de nós. Basta um que faça a diferença. Que eu creio que Deus está procurando. Aliás, na Ezequiel Deus fala isso: procurei entre eles um homem que se colocasse na brecha por esta nação, e a ninguém achei. Nem umzinho. Nem umzinho. Irmãos, Deus está preocupado com essa missão, mas é com a salvação e a libertação desse povo. Enquanto tivermos governadores, governantes corruptos, a água vai vir podre, e não vamos ficar aqui enxugando água podre. Nós temos que mudar lá, nós temos que mudar lá.
Por isso o desafio é para os jovens, adolescentes, para os adultos, para todos vocês. Nós temos que mudar lá, nós temos que ir para lá, temos que ir para o Congresso, vamos para o Congresso, vamos para o Senado, vamos para lá, vamos ser candidatos, vamos fazer, mas para mudar, para levar sal na fonte e purificar a fonte, e não continuar jorrando água podre, água amarga. Precisamos mudar, mas é com o testemunho do Evangelho, não é política que muda, é o poder do Evangelho do Senhor Jesus. Aliás, é até uma boa pergunta: qual é o partido de Daniel? Sabe que eu não sei? Se você me perguntar, pastor, qual é o partido de Daniel? Não sei qual era o partido dele, não. Eu não sei qual era o partido dele. Qual era a política de Daniel? Não sei qual era a política dele. Qual era o viés político? Não sei qual era a ideologia de Daniel. Eu não sei qual era, mas eu sei de uma coisa: ele cria e dava testemunho do Deus poderoso. Irmãos, vocês acham que Deus não está dirigindo a política? Vocês acham que a presidente Dilma é autônoma aos olhos de Deus? Vocês acham que o presidente Bill Clinton, ou não, Obama, ele tem autonomia? Vocês acham que esses presidentes, que esse mundo de poder, eles têm autonomia? Não tem autonomia nenhuma. Eles fazem tudo o que fazem debaixo da mão poderosa do Deus Todo-Poderoso. E no dia em que nós acordarmos para isto, nós vamos mover, nós vamos mudar o mundo. Onde você estiver, terá sempre uma pessoa do seu lado que precisa ouvir a salvação. Mas ela precisa primeiro ver em você. Ela precisa ver em você aquilo que se via em Daniel. Gente, quando Daniel chegava, o poder de Deus chegava. Onde nós vamos, o ambiente do poder de Deus vai, e as pessoas percebem a diferença. Sadhu Sundar Singh, um grande homem de Deus do passado, os biógrafos dizem, onde aquele homem chegava, as pessoas ao redor começavam a chorar. A presença, a santidade de Deus que emergia daquela vida que andava com Deus. Nós estamos precisando de pessoas que façam diferença. E nesta manhã, Deus te chama a fazer a diferença onde Ele te colocou. Eu vejo os crentes hoje preocupados em conflito. Eu vejo os crentes hoje, eu vejo a igreja hoje em conflito. Todos vocês aqui pensam que deveriam ser missionários na África. Pastor, eu não estou fazendo nada para Jesus, porque eu teria, meu irmão, você tem nas mãos o maior ministério, e você não está usando, você não está vendo. Maior ministério é o trabalho onde você está, são as pessoas ao seu redor. Eu sempre participo dos cultos lá na Petrobras, na BR, distribuidora, BR. Agora a irmãzinha lá está se desligando da empresa. Eles têm lá na empresa deles um culto toda quarta-feira. Toda quarta-feira. Aquele auditório é um auditório, não é tão grande, mas aquele auditório se enche de pessoas. Ali eles levam pastores, e aquela irmã, ela estava me dizendo quantas dezenas de decisões aconteceram ali. E um dia eu fui lá e eu disse para ela: minha irmã, você é uma missionária. Minha irmã, você é missionária do Senhor. Você faz uma obra tremenda aqui. E aquelas pessoas são discipuladas, e aquelas pessoas são enviadas para a igreja. Da última vez que eu estive lá, uma pessoa que havia se decidido diz: olha, pastor, já me batizei na igreja do Meia, estou seguindo a Jesus, amém, louvado seja o nome do Senhor. Você pode fazer isso na sua turma, você pode fazer isso na sua escola, você pode fazer isso na sua empresa, você pode fazer isso onde quer que seja. Você pode e deve ser missionário, e a gente fica com uma culpa danada, uma consciência de culpa que não sai, se sentindo um subnitrato de pó, de coisa nenhuma, quando você é um missionário e você não sabe. Eu lhes pergunto nessa manhã: quantos missionários seriam necessários para pregar o Evangelho a todo aquele império? Pois um homem nas mãos de Deus, ele fez toda a diferença. Como você pode fazer toda a diferença onde você está? Onde você está, você pode fazer a diferença, sendo um homem e uma mulher de Deus, como foi
Daniel, como foi Daniel, porque a sua vida, o seu testemunho impactaram não apenas as pessoas, mas o mundo ao seu redor. Onde Daniel chegava, o poder de Deus agia, as pessoas eram impactadas e vidas eram convertidas para a glória do Senhor Jesus. O segredo de Daniel, qual era o segredo de Daniel? Primeiro, o segundo segredo, transparência. Qual era o terceiro segredo? Levava Deus a sério. E a quarta? Influência espiritual. Ah, queridos, que é exemplo de Daniel. Cada um de nós possua excelência pessoal, cada um de nós possua transcendência moral, cada um de nós possua constância devocional, cada um de nós possua influência devocional, a fim de que possamos influenciar, evangelizar o mundo ao nosso redor e ganhar, levar muitas vidas para o Senhor Jesus. Eu quero dizer, olha para mim agora, olha para mim, olha para mim. Você não está onde está por estar. Há um plano, há um projeto de Deus te colocando onde você está. Irmãos, olhem para mim. Vocês estão onde vocês estão. Há uma estratégia no mundo espiritual. Há uma estratégia de Deus em colocar você ali. Você está debaixo de uma estratégia de Deus. O Senhor te colocou ali. Por isso, em nome de Jesus, glorifique o nome dele. Não tenha vergonha, não tenha medo. Deus vai ser o avalista da sua vida. Deus vai te usar. Deus vai te usar. E olha, talvez você não tenha bens aqui, talvez o seu patrimônio aqui seja pequeno, mas eu lhe digo, o seu patrimônio no céu será maravilhoso para a glória do nome do Senhor Jesus. Daniel, ele era pobre. Ele era pobre. Daniel não era tão rico. Não, naturalmente que eu tinha uma boa vida, naturalmente que eu tinha uma boa casa, naturalmente que eu vivia bem, ele vivia muito bem, mas os outros tinham muito mais coisas. Mas sabe, o grande desejo de Daniel era ter o seu nome escrito no livro da vida. Não troquem isso por nada. Não troquem isso por nada. Não troquem isso por nada. Peçam a Deus nesta manhã: Deus, eu quero influenciar. Deus, usa a minha vida. Deus, use a minha profissão. Eu nunca esqueci. Eu era seminarista. Eu fui, acho que é Bom Jesus do Itabapuana. Eu vou chegar lá. Eu estava lá. E na igreja em que nós estávamos fazendo um trabalho, tinha um juiz. Era o juiz da cidade, crente. Mas crente à maneira de Daniel. Crente à maneira de Daniel. Todo domingo à tarde, sabe o que eu fazia? Ele ia pregar na prisão. Os presos que eu prendia. Ele ia na prisão pregar. E depois do culto, da mensagem, eu vi. Irmãos, eu vi. Os presos vinham e diziam: pois é, doutor. Ô doutor, será que o senhor pode ver o meu caso? Calma, fique tranquilo, calma. Ele ia na prisão. Ele ia lá pregar o evangelho para aqueles presos. E os presos ficavam todos quietinhos. Porque se fosse também fazer coisa errada na frente do juiz, aumentava a pena deles, né? Então eles ficavam ali quietinhos. Ele pregava o evangelho. Eu ficava pensando: um homem de Deus, juiz, para vir na prisão, pregar o evangelho e não ficar aqui preso, esse homem tem uma vida como a vida de Daniel. Como a vida de Daniel. Irmãos, como a vida de Daniel. Irmãos, não deixe o diabo roube o seu testemunho. Não deixe. Daniel não deixou. Seduções aconteceram, situações aconteceram, mas Daniel não permitiu. Porque o grande alvo, o grande foco da vida de Daniel era ganhar vidas. Era o reino de Deus ser implantado no coração dele. Queridos, tudo isso ficará. Mas aqueles que ganharem almas para Jesus, eles florescerão. Eles serão como estrelas para todos. Que Deus nos abençoe. Vida e abundância. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Tem almoço e os irmãos são convidados, após o culto, a subir ao terceiro andar e almoçar. Você, almoçando, você vai estar abençoando as casas de recuperação,
é uma forma de você abençoar a obra de missões. E eu quero orar nesse instante. Eu gostaria de saber se há alguém aqui nesta manhã que gostaria de receber uma oração. Talvez você esteja passando por uma luta, por uma dificuldade. Talvez você tenha se tocado pela palavra e você quer dizer ao Senhor nesta manhã que você quer ser um profissional como Daniel. Talvez você esteja enfrentando uma luta. Talvez você esteja na cova dos leões e você gostaria agora de colocar isso diante do Senhor. Então venha rapidinho aqui à frente, eu quero orar com você. Talvez você esteja passando por uma luta tão grande, porque você é do Senhor, e você está passando por perseguição, por luta. Todo mundo é promovido, menos você. As pessoas estão fazendo diferença com você, te colocando à margem. Porque é assim, não se pode fazer bullying com ninguém. Com crente pode. Não pode fazer bullying com ninguém. Tudo que se faz com os outros é bullying. Mas com crente pode fazer o que for. Porque crente, né? Crente. Então, se você está recebendo incompreensão dentro de casa, você está recebendo incompreensão. Você está passando aí por uma situação difícil, porque você é do Senhor. Vem aqui agora. Eu quero orar com você. Você está sendo colocado de lado, a família não fala com você, as pessoas estão de mal com você só porque você é crente. Então vem aqui, vem. Você está se sentindo assim como que na cova, passando por uma luta. Eu quero orar com você. Pode vir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus. Queridos, o Senhor é com vocês. Maior é o que está em você do que aqueles que estão no mundo. Maior é o que está em você. Maior é o que está em você. E olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. Permaneça firme e fiel. Não se dobre diante da estátua de Nabucodonosor. Não se dobre. Não se dobre. Estão querendo obrigar você a se dobrar. Não se dobre. É verdade, é verdade. Você vai para a fornalha. É verdade. Mas eu quero que você saiba que na fornalha existe um anjo aguardando por você. E que te susterá e te libertará em nome do Senhor. Confie nessa palavra nesta manhã. Saiba disso. Então não retroceda, não recue. A palavra do Senhor para você nessa manhã é essa: não recue. Porque senão a minha alma não terá prazer em você. Permaneça firme. Mas pastor, está difícil, vai ficar pior. Mas pastor, já está tão... vai ficar pior. Vai ficar pior. Mas deixa que há um momento em que o Senhor virá. Aguarde o momento de Deus. Espere o momento do Senhor. Aguarde pelo Senhor. Aguarde. Fique tranquilo. Não fique agitado não. Fique nervoso não. Faça nada. Aguarde que o Senhor vai vir. E o Senhor vai agir de uma forma tão tremenda que você vai ficar maravilhado, boquiaberto, diante daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Pai, eu te louvo nesta manhã. Pai, eu te dou graças nesta manhã, porque o Senhor é poderoso. O Senhor é Deus de Daniel. O Senhor é Deus de Abraão. O Senhor é Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Paulo, Deus do Senhor Jesus. O Deus poderoso, Senhor Criador. O Deus que está sobre tudo que existe. Pai, não há nada fora do teu escopo de ação. Não há nada fora do teu poder. Não há nada fora da tua graça. Deus, abençoe meu irmão. Abençoe minha irmã. Senhor, há irmãos aqui que estão sendo perseguidos só porque eles são teus. Irmão, Senhor, há pessoas que estão sofrendo e sofrendo muito, Pai. Perseguição, aflição, pressão, Senhor, para cederem. Deus, não permita que eles cedam. Senhor, nessa manhã, renove a força de cada um deles. Senhor, renove a força de cada um, Pai. Renove agora a força de cada um deles. Senhor, lhes dê força, lhes dê renovo e a certeza de que as coisas podem piorar, mas eles não estão sozinhos. O Senhor está com eles. Por isso, Senhor, os tome agora nas tuas mãos. Senhor, renove as forças de cada um deles. Renove o ânimo do meu irmão, da minha irmã. Senhor, firme a sua fé. Deus, não os deixe retroceder, não os deixe voltar para trás. Senhor, não os deixe cair. Deus, não os deixe entrar nos esquemas. Deus, livre de todo esquema, livre de todo mal, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nesta manhã, ó Deus, e faça de mim, faça de nós missionários como Daniel. Senhor, nos dê excelência
excelência pessoal. Senhor, nos dê excelência pessoal. Senhor, nos dê transparência moral, constância devocional. Pai querido, nos dê influência espiritual. Deus, que a nossa vida faça diferença, porque Deus, se não for assim, para que viver? Deus, nós não viemos a esse mundo para ter bens, para conquistar coisas. Nós viemos a esse mundo para abençoar, para sermos bênção nas tuas mãos, para que vidas te conheçam. Por isso, Deus, em nome de Jesus, faça essa obra nesta manhã, para a glória do teu nome. Senhor, traga alívio, traga paz, traga certeza de que a vitória já é nossa, porque maior é o que está em nós, maior é o que está em nós, maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo, maior é o que está em nós. E nós oramos agradecidos no nome santo, no nome bendito. Pai, eu ministro em teu nome agora a libertação, Senhor. Esses leões estão sem dentes, esses leões estão sem unhas, esses leões não podem nada contra nós, esses leões estão derrotados, porque o Senhor está conosco e a vitória é do Senhor na nossa vida. Pai, eu só te peço que a nossa vida e o nosso testemunho permitam o Senhor guerrear a nossa guerra, porque se isso acontecer, Pai, nós podemos nesta manhã profetizar a vitória em nome de Jesus, para a glória de Deus, porque é nesse nome invencível, no nome que é sobre todo nome, no nome diante do qual todo joelho se dobrará, é nesse nome poderoso que nós oramos, e todo o povo de Deus aqui presente disse amém, e amém, e amém, Senhor, amém. Que Deus nos abençoe rica e abundante. Podem sentar, curvar a sua cabeça, fazer uma oração silenciosa, e depois todos nos reencontraremos lá no terceiro andar, almoçando. Que Deus nos abençoe. Sonha-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme